Olá pessoal, sou o professor Davi e sou um dos professores do cursinho Boa e Alto. E hoje eu irei, nessa aula de biologia, estar explicando sobre o sistema nervoso e todas as suas funções e estruturas. Tudo que precisa para você estar fazendo o vestibular. Antes de começar essa aula, eu acho que seria bom dar um contexto do que seria o sistema nervoso. O sistema nervoso é basicamente tudo aquilo que você faz, como seus batimentos cardíacos, seus movimentos, sua respiração, é basicamente tudo aquilo que constitui você, assim, todos os seus movimentos, o seu pensamento, basicamente tudo. Uma coisa muito interessante do sistema nervoso é que ele é separado em duas áreas ou funcionamentos que é muito importante ser decorado, que é o quê? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Essas siglas é porque elas é muito usada em vestibular e praticamente toda área que você for estudar sobre sistema nervoso, que é basicamente o nome: sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. SNC e SNP é basicamente isso. Então, agora eu irei estar explicando a estrutura e o que é composto o SNC, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é separado em duas partes, como o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é basicamente o órgão que fica aqui dentro da cabeça, que muita gente conhece como cérebro, mas no caso do cérebro é só uma estrutura do encéfalo, que é basicamente essa aqui. O cérebro, como muita gente conhece, ele é responsável por basicamente o raciocínio, a fala e a visão. Ele é basicamente toda aquela parte lógica. Ele é responsável por pensamentos, memórias e essas coisas. E outra estrutura é o cerebelo, que é basicamente uma estruturinha bem pequena que fica na parte de trás do cérebro, que ela é responsável pelo equilíbrio e pelo movimento. Então, todas as mensagens, digamos assim, que seu corpo manda, ela vem e é interpretada pelo cerebelo. E a outra estrutura é o tronco encefálico, que ele é responsável por basicamente todo o movimento autônomo. O que seria um movimento autônomo? Seria basicamente aquele movimento que você não pensa. Por exemplo, no cerebelo, o seu cérebro ele manda uma mensagem, digamos assim, para você fechar a mão. Isso eu pensei em fazer. Eu mando isso aqui. Então, não é um sistema autônomo. Já o tronco encefálico, ele é o sistema autônomo. Então, é aquilo que eu não mando fazer, como o batimento do coração, a respiração, essas coisas. Não é tipo, meu coração vai bater agora e eu vou respirar agora. Não, é autônomo. Isso aqui ele manda sozinho. E eu descrevi o encéfalo, só que falta mais uma estrutura, que é basicamente a medula espinhal. A medula espinhal, ela é composta literalmente pela coluna, que muita gente conhece, mas a coluna ela é responsável pela proteção dos nervos que passam pela nossa coluna e transmitem para o corpo inteiro. Então é basicamente toda essa estrutura. Cada ramificação amarelinha é cada nervo que a medula espinhal manda para o corpo inteiro. E aproveitando esse gancho, cada ganchinho que manda para lá é o chamado sistema nervoso periférico. O que é? Todos os nervos, digamos assim, que não estão no encéfalo e nem no tronco cefálico. É basicamente aquilo que fica espalhado pelo corpo inteiro. Parece como se fosse raízes, assim. Por quê? Aqui tem o encéfalo, por exemplo, o tronco encefálico, e é tudo aquelas ramificações que passam pelo corpo inteiro. Todas essas ramificações é o sistema nervoso periférico. Por quê? O sistema nervoso periférico ele vai mandar literalmente para todas as periferias do corpo, que é basicamente a mão, os pés, as pernas, é tudo periferia, algo longe do central. Então, quando você manda fechar a mão, abrir ela, essas coisas, é basicamente o SNP mandando mensagem para o SNC que interpreta. Então, o que será que é composto todo esse sistema nervoso, né? O sistema nervoso periférico e central? Ele tem que ser composto por alguma coisa, porque ele está lá, né? Ele não pode ser só alguma coisa que não é composta por nada. Ele é basicamente composto por células nervosas, os famosos neurônios, que representando aqui, e explicando de uma forma bem brevemente,
Ele é composto pela célula, que é essa aqui, que ela tem o núcleo, e toda a sua estrutura de transmissão. E quando ocorre um impulso nervoso, que é basicamente só não fechar seu coração bater, ele, por meio dessas estruturas, passa a transmissão, que é interpretada pelo núcleo, que passa por toda essa estrutura, que aqui ocorrem as outras ligações com esses mesmos neurônios. Então, ao invés de você pensar que a transmissão começa aqui e termina aqui, ela começa aqui e termina aqui. É sempre bom lembrar disso, porque pode confundir bastante, porque não é intuição, é mais ao contrário, mas é sempre daqui, da célula, até suas extremidades. Então, lembrando quando eu tinha falado que o sistema nervoso ele é separado em duas estruturas principais, né? O SNC e o SNP. Dentro dessas estruturas, as ordens de transmissão também é separada em duas, que é muito importante lembrar, que é o sistema somático e o sistema autônomo. O que seriam esses dois? O sistema somático é tudo aquilo que você meio que manda fazer. Tipo, o seu pensamento, você falar, você pensar, você somar, é tudo responsável pelo sistema nervoso somático. É tudo aquilo que está meio que no seu controle, digamos assim. Agora, o sistema autônomo é ao contrário do somático, que é basicamente aquilo que não está, você não controla. Por exemplo, os reflexos. Um exemplo muito bom é quando você está mexendo com alguma coisa quente, tipo uma panela. Quando você encosta o seu dedo e você queima ele, você não pensa, meu dedo está queimando, eu vou tirar ele. Não, é um reflexo. Você queima, seu cérebro interpreta na hora, você tira a mão. Por quê? Isso é responsável pelo sistema autônomo. Quando o seu coração bate, quando você respira, você não pede para o seu coração bater agora ou depois. Não, é tudo automático. Por isso, o sistema autônomo. E, em resumo, isso é basicamente o sistema nervoso. Ele é separado em estruturas, duas estruturas principais, o central e o periférico, o somático autônomo, o encefálico e a medula espinhal. Não tem muito mais o que falar. Se você decorar essas partes, você se dá bem no vestibular. E eu acho que é isso.